Amigo vascaíno, chegou o grande dia. Hoje é dia de Vasco da Gama em campo. E o coração já bate mais forte, porque a bola vai rolar no estádio Newton Santos para um clássico daqueles, Vasco e Botafogo, valendo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A reta final está aí, e o clima de decisão toma conta do torcedor. É aquele momento em que cada ponto, cada gol, cada detalhe faz toda a diferença. O Brasileirão vai chegando ao fim, e o Vasco ainda tem muito pelo que brigar. É uma mistura de ansiedade, expectativa e esperança, porque o torcedor acredita, o time vem mostrando evolução, e o sonho da Libertadores ainda está vivo. É curioso pensar que, ao mesmo tempo em que o foco total é o Campeonato Brasileiro, o Vasco também se prepara para disputar uma semifinal de Copa do Brasil. Isso mostra o quanto essa temporada é diferente. O clube atravessou altos e baixos, enfrentou críticas, superou desconfianças e hoje está numa posição de respeito, brigando por objetivos grandes. Pouca gente acreditava nisso lá atrás, e agora o torcedor tem motivos de sobra para se encher de orgulho. Mas, antes de pensar em semifinal, o momento é de concentração total no clássico contra o Botafogo. A torcida sabe que clássico é clássico, e contra o Botafogo nunca existe jogo fácil. São duas camisas pesadas, dois clubes que carregam muita história e que vivem realidades distintas na tabela, mas que sempre transformam esse confronto em um espetáculo à parte. O Vasco vem de uma derrota dolorida contra o São Paulo, dentro de São Januário, um resultado que tirou a equipe da 8ª colocação e colocou o time na 9ª posição. O São Paulo ultrapassou o Vasco com 44 pontos, enquanto o time cruzmaltino ficou com 42. Acima, aparecem Fluminense com 47, Botafogo com 48 e Bahia com 52. O cenário é claro, o Vasco precisa vencer. A tabela está aberta, o chamado G7 ainda é uma realidade possível, e a equipe sabe que cada vitória pode ser decisiva nessa arrancada final. Historicamente, os times que chegam aos 56 pontos conseguem garantir pelo menos uma vaga na fase preliminar da Libertadores. Hoje, o Vasco tem 42. Faltam 14 pontos, e há 21 ainda em disputa. 7 jogos restam até o fim do campeonato, e o time precisa vencer 5 partidas ou vencer 4 e empatar 2 para alcançar a meta. É difícil? É, mas o Vasco já mostrou que gosta de vencer o impossível, e o torcedor confia que o elenco tem força para ir até o fim. Ontem, o último treino foi realizado no CT Moacir Barbosa. O clima foi de foco total. O técnico Fernando Diniz trabalhou firme com o elenco, e a boa notícia ficou por conta do retorno de Ken Barros, que está à disposição para o clássico. Uma notícia excelente para o torcedor, que quer ver o time com força máxima nesse momento decisivo. Outro destaque é o jovem Raí, que treinou normalmente e também será opção. As ausências ficam por conta de Nuno Moreira e Paulo Henrique, suspensos, mas, fora isso, o Vasco vai com o que tem de melhor. O torcedor sabe que o Diniz não gosta de jogar pelo empate. O estilo dele é intensidade, posse de bola e ofensividade. E falando em Raí, é impossível não destacar o que esse garoto representa para o Vasco da Gama hoje. Quem diria que aquele menino, que há pouco mais de um ano era questionado por parte da torcida, hoje se tornaria um dos grandes nomes do time na temporada. Raí amadureceu, evoluiu e passou a ser decisivo. São 16 gols, uma assistência e quase 50 partidas disputadas no ano. Ele é o vice-artilheiro do Vasco e símbolo de uma nova geração que resgata a identidade vascaína. O mais impressionante é que o nome dele já desperta interesse de gigantes da Europa, e o clube sabe que terá de lidar com investidas na próxima janela de transferências. Mas, por enquanto, o Vasco faz o certo, trabalha para renovar o contrato do jogador até o fim de 2030, com valorização salarial à altura de sua importância dentro do elenco. Raí virou referência técnica e emocional. É o tipo de jogador que contagia, que tem raça, e que faz a diferença dentro de campo. E muito desse crescimento passa pelas mãos de Fernando Diniz. O técnico conseguiu extrair do garoto um potencial que muitos não enxergavam. O Diniz tem esse dom de transformar jogadores, de trabalhar o lado humano, de dar confiança, e é isso que tem feito com o elenco do Vasco. Ontem, inclusive,
O treinador participou de um evento da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, no Rio de Janeiro, e falou sobre o seu método de trabalho. As palavras dele foram sinceras e mostram o quanto ele acredita no desenvolvimento humano antes do tático. Segundo Diniz, o jogador confiante é capaz de tudo, e a função do técnico é justamente criar esse ambiente de confiança. Ele disse que o seu grande objetivo é mudar a vida de atletas como Raí e John Kennedy, ajudá-los a acreditarem em si mesmos, a entenderem que podem evoluir sempre. O Diniz também comentou sobre como é difícil ser jogador ou técnico no Brasil, pela cobrança constante e pela desvalorização do trabalho de quem está no campo. O discurso foi forte, verdadeiro, e fez o torcedor se identificar ainda mais com ele. Diniz é um cara que acredita no trabalho coletivo, mas entende que o futebol é feito de pessoas. Ele não se resume a esquemas táticos ou jogadas ensaiadas, ele trabalha a mente, o emocional, o comportamento. É por isso que ele conseguiu transformar o Vasco. Desde a sua chegada, o time ganhou identidade, passou a ter posse de bola, confiança e ousadia. Claro que nem sempre dá certo, e o próprio Diniz é o primeiro a reconhecer quando erra. O jogo contra o São Paulo, por exemplo, foi uma dessas noites ruins. O Vasco não conseguiu se encontrar, e o técnico foi criticado por algumas escolhas. Mas quem conhece o trabalho dele sabe que é um processo. O Diniz é aquele tipo de treinador que vive o futebol intensamente. Quando acerta, encanta, quando erra, também sente o peso. É um profissional que não se esconde, que assume as consequências e que tem coragem de tentar o diferente. Mesmo assim, teve quem não perdoasse. O ex-jogador Walter Casagrande apareceu para criticar o treinador, dizendo que a derrota foi culpa total de Diniz, que ele desmontou o time no segundo tempo e deixou o Vasco vulnerável. Claro que a torcida não gostou nada disso. Afinal, é fácil aparecer para criticar quando o time perde. Quando o Vasco venceu o Santos por 6-0, ou quando calou o Morumbi metendo 3 no São Paulo, o Casagrande não disse uma palavra. É esse tipo de incoerência que incomoda o torcedor. O que o Diniz faz no Vasco é algo raro no futebol brasileiro. Ele dá identidade a um time que por muito tempo foi desacreditado. Ele resgatou o orgulho de vestir a camisa cruz-maltina. E, se hoje o Vasco briga por uma vaga na Libertadores, é muito por causa do trabalho dele, da sua visão de jogo, da sua coragem de confiar em jovens como Raí. Então, hoje, o desafio é mais um. O clássico contra o Botafogo é uma daquelas partidas que podem mudar o rumo do campeonato. Uma vitória recoloca o Vasco na briga direta pelas primeiras posições e reacende de vez o sonho da Libertadores. O torcedor sabe disso, o elenco sabe disso, e o clima é de final. É o momento de empurrar o time, de acreditar até o fim, porque o Vasco é grande, é tradição, é garra, é história. Que venha o Botafogo, porque o Vasco está pronto para lutar mais uma vez. O clima é de expectativa, e a confiança está em alta, mesmo depois da derrota no último domingo. Isso porque o Vasco mostrou ao longo da temporada que sabe reagir nos momentos mais difíceis. Sempre que foi colocado contra a parede, respondeu com raça e personalidade. E é exatamente isso que o torcedor espera ver hoje dentro do gramado, um time vibrante, concentrado, consciente da importância do jogo e pronto para encarar o Botafogo de igual para igual. O clássico é especial por natureza, mas desta vez ele carrega um peso extra. O Vasco precisa da vitória não apenas pelos pontos, mas também para reafirmar sua força. Vencer o rival direto na luta pelas posições de cima da tabela seria um recado claro de que o clube está vivo e determinado a buscar a Libertadores. O grupo sabe disso, o técnico Fernando Diniz sabe disso, e por isso a preparação foi intensa durante toda a semana. No CT, os treinos foram marcados por muita conversa, ajustes táticos e foco total. Diniz trabalhou jogadas de transição rápida, pressionou o elenco na marcação alta e reforçou a importância da concentração em cada minuto do jogo. O retorno de Ken Barros é uma excelente notícia. Sua presença dá equilíbrio ao meio-campo, e o jogador tem sido peça fundamental na saída de bola e nas viradas de jogo. Ao lado dele, o jovem Raí segue como uma das principais apostas. O garoto, que se tornou símbolo de entrega e talento, vive uma fase incrível. O torcedor vibra com cada jogada dele,
e é fácil entender o motivo. Raí joga com alma, não se esconde, chama o jogo, busca o gol, e sempre deixa a sensação de que algo pode acontecer quando a bola está em seus pés. É o tipo de jogador que cria expectativa, que faz a arquibancada levantar, e que representa o espírito vascaíno dentro de campo. E por falar em Raí, o assunto sobre o futuro dele continua movimentando os bastidores. Propostas da Europa já começaram a aparecer, mas o Vasco tem postura firme. A diretoria entende que o momento não é de vender, e sim de manter o garoto para consolidar o projeto esportivo. O plano é renovar o contrato até 2030, com valorização salarial compatível com seu protagonismo. E o mais importante, mostrar ao atleta que ele é peça central de um projeto que busca recolocar o Vasco no topo do futebol brasileiro e sul-americano. Raí é fruto de um trabalho que vem sendo construído com paciência e visão. Fernando Diniz tem sido essencial nesse processo, e é impossível não reconhecer a evolução do time sob o comando dele. O treinador chegou cercado de desconfiança, mas aos poucos conquistou o elenco e a torcida. Seu estilo de jogo, baseado em posse de bola, triangulações e intensidade, exigiu tempo para se ajustar, mas hoje já dá resultados. O Vasco tem uma identidade clara, e os jogadores acreditam no que estão fazendo. Isso é mérito direto de Diniz, que tem uma visão diferente, um olhar humano sobre o futebol. Ele não se limita à tática, ele trabalha a mente dos jogadores, faz com que cada um entenda o seu papel e se sinta parte de algo maior. Recentemente, o técnico falou em um evento sobre como enxerga o seu papel como treinador. Disse que o mais importante para ele é transformar vidas, ajudar os atletas a crescerem não apenas como jogadores, mas como pessoas. Ele citou o exemplo de Raí e John Kennedy, jovens que precisavam de confiança, orientação e apoio para atingir seu potencial. Essa forma de pensar explica muito do sucesso que Diniz vem alcançando. Ele cria laços de confiança, faz o jogador acreditar em si mesmo, e o resultado aparece dentro de campo. É claro que o caminho nem sempre é fácil. O jogo contra o São Paulo foi um exemplo de como o futebol pode ser cruel. O Vasco jogou bem no primeiro tempo, mas perdeu a intensidade e acabou sendo derrotado. E, como sempre, as críticas vieram. Casagrande foi um dos que apareceram para colocar a culpa toda em Diniz, dizendo que o técnico desmontou o time e que o Vasco perdeu o controle da partida. Mas a verdade é que o futebol vai muito além de substituições e tática. Às vezes, é questão de detalhe, de momento, de confiança. E se há algo que o torcedor vascaíno reconhece, é o quanto Diniz tem sido importante para devolver dignidade ao time. Ele resgatou o orgulho de vestir a camisa cruz-maltina. O Vasco, que antes sofria para se impor em casa, hoje joga de igual para igual com qualquer adversário. As vitórias sobre Santos e São Paulo fora de casa não foram por acaso. Elas mostraram o potencial que esse elenco tem quando está concentrado e confiante. Agora, o desafio é manter essa regularidade. O campeonato entra na reta final, e cada ponto pode definir o futuro. O objetivo é claro, chegar à Libertadores. E, para isso, o time precisa encarar cada partida como uma decisão. Hoje, diante do Botafogo, o Vasco terá que mostrar equilíbrio, paciência e intensidade. O rival tem um time perigoso, que gosta de jogar no erro do adversário, mas o Vasco tem qualidade para dominar o jogo. A torcida espera um time ofensivo, que pressione desde o início e mostre que quer a vitória desde o primeiro minuto. O torcedor também tem um papel fundamental. Mesmo fora de casa, o apoio da massa cruz-maltina faz diferença. A energia que vem das arquibancadas é combustível para os jogadores. E não é à toa que o Vasco costuma crescer nos grandes momentos. O clube tem essa característica de se agigantar quando mais precisa. A história está cheia de exemplos de viradas épicas, de jogos decididos na raça, na superação, e é exatamente isso que o torcedor espera ver mais uma vez hoje à noite. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima em São Januário, que vinha sendo de esperança e reconstrução, virou de pura apreensão nas últimas horas.
Um burburinho forte começou a circular nos bastidores da Colina. Felipe Coutinho pode estar fora do restante da temporada 2025. A notícia, ainda sem confirmação oficial, caiu como uma bomba entre torcedores e dirigentes, reacendendo o temor de mais um capítulo triste na recente história do Vasco. Fontes ligadas ao departamento médico cruzmaltino teriam revelado que o meia sofreu uma lesão grave no joelho durante os treinos fechados da equipe nesta semana. O lance, descrito por quem viu como inocente, teria acontecido após uma dividida simples, mas o resultado foi alarmante. Foi um susto enorme. Ele caiu sentindo muita dor, e o semblante dos companheiros dizia tudo, confidenciou um funcionário que pediu anonimato. Coutinho, que retornou ao Vasco como símbolo da retomada e esperança de dias melhores, vinha se esforçando para recuperar o ritmo após um longo período de altos e baixos no futebol europeu. Sua presença em campo era vista não apenas como reforço técnico, mas também como um elo emocional entre o clube e sua torcida. A possível perda do camisa 10, portanto, um golpe duplo, esportivo e simbólico. Nas redes sociais, o assunto já domina as conversas. Torcedores misturam incredulidade e desabafo. Não é possível, parecia que agora ia, lamentou um vascaíno em um fórum. Outro foi mais direto. O Vasco não tem um minuto de paz. Enquanto isso, o silêncio oficial do clube só alimenta a especulação. O departamento médico evita confirmar o diagnóstico, mas comenta-se que exames de imagem apontaram um problema grave nos ligamentos, com previsão de pelo menos 6 meses de recuperação. Nos corredores da Colina, o clima é de consternação. Companheiros de equipe demonstraram apoio ao jogador, que estaria abalado com a situação. Ele estava muito motivado, querendo mostrar serviço. Isso é devastador para ele, disse uma pessoa próxima. Se o rumor se confirmar, o Vasco terá de lidar não apenas com a ausência de seu craque, mas também com o desafio de reorganizar o elenco em meio à disputa do Brasileirão. Enquanto a torcida aguarda um comunicado oficial, o sentimento é de apreensão e um velho medo ressurge, o de ver a estrela da casa se apagar antes mesmo de brilhar novamente. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.